Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição, Plantão Glorioso. Gente, o que vocês acham? Eu sei que tá cedo, terceira rodada de Campeonato Brasileiro, mas pelo andar da carruagem, pelo atraso na saída da carruagem do Botafogo, será que 2025 vai ser o ano de repente, focar nas Copas? E não esquecer o Brasileirão, mas talvez sejam as Copas os campeonatos que estejam mais ao nosso alcance, tendo em vista os erros de planejamento, tendo em vista o elenco ainda cheio de buracos, pelo menos até o início da segunda janela, no meio do ano? Vamos falar sobre isso, entre outras situações envolvendo o Botafogo, mudança de jogo contra o Atlético Mineiro, enfim. Vamos falar de Botafogo e muito mais depois da vinheta. Quero agradecer a você que está todo dia aqui no canal Gigante Glorioso, deixando o seu like, já é inscrito, já também ligou as notificações, o sininho, e já sabe que todo dia, primeira edição, segunda edição, live, shorts, canal Gigante Glorioso, sempre colocando você dentro do Botafogo, vivendo o Botafogo 24 horas por dia. Nosso Instagram, já segue a gente? Todo dia tem conteúdo. Nosso TikTok, já segue a gente? Nosso Facebook é Gigante Glorioso para tudo que é lugar nas mídias sociais para você ficar por dentro do mais tradicional clube desse país. Bom, o mais tradicional clube desse país não está fazendo uma temporada de 2025 como a gente imaginava, né? Um time com larga vantagem sobre os outros, um time que se impusesse sobre os adversários mais fracos tecnicamente. O Botafogo ainda está engatinhando na temporada. Consegue vencer jogando no Newton Santos, fora de casa, não consegue ganhar. Mesmo de equipes fracas como o Red Bull Bragantino, Botafogo com muita dificuldade de performar. E aí o trabalho do Renato Paiva já começa a ser colocado em xeque para o torcedor, é claro, né? Tudo isso eu estou falando para o torcedor. Mas eu quero ouvir a sua opinião. Eu quero ler o seu comentário. Porque eu tenho uma opinião que pode mudar no decorrer do tempo, né? Raul Seixas já escreveu, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu não sou aqueles que fica abraçado, morre com uma ideia debaixo do braço. Não dá, né? A gente tem que analisar o contexto e emitir o nosso texto, né? Texto e contexto tem que andar sempre juntos. Só que a montagem do elenco do Botafogo, o atraso no elenco do Botafogo, os buracos no elenco do Botafogo, isso me faz temer, nessas 11 primeiras rodadas, que nós não estejamos na cola dos líderes do Campeonato Brasileiro. Tudo pode mudar, o Botafogo pode melhorar, o jogo pode encaixar, mas aqui é a minha opinião, eu quero ver a sua. É muito cedo para a gente cravar alguma coisa, né? Até conversando com a nossa equipe de produção, a mesa de conversa, aquela mesa redonda, o Michael Martins falou assim, não galera, pô, não dá para dizer que, não dá para cravar que é ano de focar em Copa e esquecer Brasileirão, gente. A gente está na terceira rodada e tal, e ele tem razão, Mas o prognóstico que eu tenho com o time que o Botafogo tem, com os problemas que o Botafogo tem e com o erro de planejamento já no final do ano passado, é que talvez a gente realmente não tenha pernas para jogar 3 competições com um elenco curto como esse. O elenco até nem é tão curto, só que Juan Cruz, Elias Manuel, Jefinho, Nathan Fernandes, que eu espero que domingo, né, como a gente falou ontem, esteja à disposição, seria um excelente reforço, mas até o momento. Meio campo, só tem Santiago Rodrigues. Contratações. Então o elenco ficou desbalanceado, desequilibrado. O mesmo problema da primeira janela no ano passado. O mesmíssimo problema. O desequilíbrio do elenco ali no meio campo. Então, sinceramente, talvez 2025 seja realmente o ano em que o Botafogo possa focar em conquistar Copa. Aí seja Libertadores, que seria um sonho, o bicampeonato da Libertadores. E Libertadores existem 2 torneios, né? Ano passado 3. Porque para o Botafogo foram 3 campeonatos diferentes. É a pré-Libertadores, que é um campeonato à parte.
É a fase de grupos, que é um outro campeonato, e o mata-mata. O Botafogo esteve mais forte quando precisou estar mais forte. Porque teve um grupo equilibrado, mas não tinha nenhum bicho-papão. E aí enfrentou Palmeiras, São Paulo, Peñarol e Atlético Mineiro. Então, 3 clubes brasileiros, o que torna muito mais difícil a caminhada na Libertadores da América. E o Botafogo esteve mais forte quando tinha que estar mesmo. Agora o Botafogo tem 2 campeonatos. A fase de grupos da Libertadores, que se desenha bem mais difícil do que do ano passado, porque a Laú disparou, isso ninguém esperava. O Estudiantes é o time ao lado do Botafogo, né? Era o time a ser batido, mas já mostrou que pode ser batido. O Botafogo também. Então tá muito equilibrado, Então o Botafogo precisa sobreviver nessa Libertadores fase de grupos para poder sonhar com um time mais forte, com mais investimento, em oitavas de final de Libertadores. E a Copa do Brasil, que a gente começa contra o Capital nesse mês, 2 meios de semana contra o Capital do Distrito Federal, para depois chegarem às oitavas, quartas, semis, se Deus quiser, a final. Copa do Brasil é um torneio que dá para ganhar em crise. Pô, o Botafogo não tá performando, o Renato Paiva não encaixa o jogo posicional horroroso, os jogadores têm mais de 70 mil metros de distância um do outro e tal. Dá para ganhar uma Copa do Brasil, mesmo com todos esses problemas. O Flamengo e o São Paulo são 2 comprovações. Tá? Flamengo e o São Paulo. O Flamengo, que foi campeão da Copa do Brasil no ano passado, ele tinha problemas com o Tite desde o final do Campeonato Carioca. E o Flamengo foi e chegou numa semifinal contra o Corinthians e teria passado pelo Corinthians mesmo com o Tite. Aí saiu o Tite por causa da eliminação para o Peñarol na Libertadores, né? E chegou o Felipe Luiz. Mas o Flamengo, em crise, chegou numa semifinal. O Flamengo, em crise, no ano anterior, 2023, chegou à final com o Sampaoli. Em crise, aos frangalhos. Chegou à final com o Sampaoli. Um São Paulo mediano, regular, parte de baixo do Campeonato Brasileiro. Foi campeão da Copa do Brasil com o Dorival Júnior. Um time mediano. Um time que não entregava quase nada. Tá? E teve o Lucas Moura nas semifinais, que aí foi um desequilíbrio. Tá? Porque o time de São Paulo era muito comum e conseguiu chegar até as semifinais. Então a Copa do Brasil, ela favorece mesmo aquele time que não está apresentando um futebol fantástico, um futebol extraordinário. Aí tem a ver muito mais com sangue frio, competitividade, vender caro uma derrota, tem mais a ver com isso, né? E é claro, a sorte nos cruzamentos também. A sorte nos cruzamentos. Então 2025 é um ano em que o Botafogo nitidamente relaxou. Eu até entendo, né? Relaxou em relação à montagem do elenco, já que acreditou, mantendo a espinha dorsal do ano passado, do time titular, que isso poderia ser suficiente. E não foi, não está sendo. Pode até ser, mas não está sendo. E para Campeonato Brasileiro, você precisa ter muita regularidade, uma derrota para o Bragantino realmente minou um pouquinho a confiança do torcedor do Botafogo no time do Renato Paiva. Muito mais pelo que a gente não vê acontecer dentro de campo do que pelo resultado. Porque tem jogo que você perde, tipo aquele jogo, eu sempre lembro, ano passado o Botafogo perdeu para o Bahia no Newton Santos. O Botafogo perdeu para o Bahia porque o Botafogo quis ganhar o tempo inteiro. Ameaçou, fez gol, impedido, outro gol impedido, Jefinho foi lá, fez gol, empatou e o Barbosa foi para a defesa. A gente perdeu aquele jogo não porque o Bahia era melhor do que o Botafogo. A gente perdeu porque a gente quis ganhar a qualquer custo. Então, há derrotas e derrotas. Essa derrota para o Bragantino é uma derrota que você acompanha o jogo e fica, meu Deus do céu, a temporada vai ser sofrível. Você começa a ter pavor, porque o jogo não encaixa, o treinador não sabe mexer, mexeu bem num jogo, no outro não sabe mais mexer. Então é muita inconstância. E o Campeonato Brasileiro não perdoa inconstância. Repito, estamos na 3ª rodada, é muito cedo para qualquer prognóstico, tanto de favoritismo quanto de time que está fora da briga. Para qualquer prognóstico. Mas, pelo que eu estou vendo, eu acho que o Botafogo pode, esse ano, inverter um pouquinho. O Botafogo pode focar numa Copa do Brasil e, dependendo da situação, se estiver muito longe, nessas 11 primeiras rodadas, já foram três.
Então nessas próximas 8 rodadas, se o Botafogo não tiver colado no bloco da frente, aí eu acho que o Botafogo tem que fazer um campeonato brasileiro protocolar para ficar entre os 6 primeiros, né? Porque agora não tem para onde correr. O Botafogo é um time que disputa campeonato brasileiro para estar sempre entre os primeiros. Não tem mais para onde correr. O investimento feito, a marca, tem para onde correr. Mas eu queria saber a opinião de vocês. É o ano, será? É o ano que o Botafogo precisa focar nas Copas? De repente numa Copa do Brasil que a gente ainda não conquistou, focar no bicampeonato da Libertadores e esquecer um pouquinho o Campeonato Brasileiro, ou tá muito cedo para qualquer prognóstico? Quero saber a sua opinião, tá certo? Isso aqui é tipo um GG Opina e eu gostaria muito de saber a opinião da família GG. Gente, Botafogo e Atlético Mineiro domingo não será mais na Arena do Atlético. Vai ser no Mineirão. O Atlético Mineiro vem sendo aí um dos piores mandantes, né? Ele e o São Paulo ainda não venceram como mandante no Campeonato Brasileiro. Ainda não venceram, né? São Paulo tem 2 jogos no Morumbi, não venceu nenhum, empatou os 2. E o Atlético Mineiro também tem 2 jogos em casa, empatou com o São Paulo e empatou agora com o Vitória por 2-2. Estava perdendo, né? Empatou no finalzinho. Então o Atlético Mineiro volta para o Mineirão para jogar contra o Botafogo. Expectativa não é de estádio cheio, não. Então vamos ver se o Botafogo de repente vencer o São Paulo, vencer bem, performar bem, pode chegar contra o Atlético Mineiro aí, revivendo a final da Libertadores da América. Tem muitos jogadores que estiveram naquela final, vai ser um confronto interessante no Mineirão, tá certo? Eu fico por aqui, beijo grande no seu coração, saudações alvinegras, fui!